Doutora, você fez uma thread ontem no Twitter resumindo todo o caso e que teve uma enorme repercussão, com quase 40 mil curtidas, 10 mil retweets, acabou embasando aí o argumento de muita gente, uma live também no Instagram, muito importante, que a senhora fez. E a minha pergunta é assim, não é uma pergunta, é um pedido. Eu gostaria que você resumisse as inconstitucionalidades tanto do inquérito do fim do mundo, inquérito das fake news, e também desse caso do Daniel Silveira, porque me parece que se trata de um mesmo tema. Tá, vamos lá. Então, o inquérito das fake news eu abordo também aproximadamente os 9 pontos de irregularidade e de inconstitucionalidade. O primeiro ponto foi o seguinte, foi uma investigação que foi aberta de ofício pelo ministro Dias Toffoli, né? O que é ser algum ato de ofício? É um ato onde não houve uma provocação, não houve um pedido. Então não foi nem a polícia que pediu a abertura desse inquérito e nem o Ministério Público. Ele simplesmente abriu este inquérito para apurar crimes de fake news. É o que está escrito na decisão que determina essa abertura de inquérito. Já é a primeira irregularidade. Por quê? Porque não existe o crime de fake news. Né? Fake news, notícias falsas, não está escrito no Código Penal como um crime, não é nenhuma outra legislação processual penal. Então já é a primeira a tecnicidade. O ministro da Suprema Corte não pode abrir uma investigação para apurar um crime que não existe. Então este é o primeiro ponto. O segundo ponto, o ministro Dias Toffoli, ele nomeou o ministro Alexandre de Moraes para ser o relator, para ser o julgador que iria investigar esses crimes. Agora, isso viola o princípio do juiz natural, o princípio da livre distribuição. O que é isso? Um juiz não pode ser escolhido, um juiz ele tem que ser sorteado. Todo tribunal tem um sistema de sorteio, onde quando uma ação é proposta, é livremente distribuída, não se pode escolher um juiz. Bem, além disso, o ministro Dias Toffoli, ele disse que essa investigação poderia ser feita pelo Supremo. Ele invocou o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. E o que diz o regimento interno? Diz que, a princípio, o Supremo poderia abrir uma investigação e poderia ele próprio tocar a investigação em duas situações. Quando o crime ocorre nas dependências do Supremo. Agora, esses crimes supostamente de fake news ou de ameaças, o que quer que seja, não ocorreram nas dependências do Supremo, ocorreram nas redes sociais, ocorreram no Brasil inteiro, então isso não teria o menor sentido o próprio Supremo investigar. Além disso, uma outra irregularidade, só pode ser investigado perante o Supremo quem tem foro privilegiado perante o Supremo Tribunal Federal. Quem que tem esse foro privilegiado? Presidente da República, vice-presidente, deputados federais, senadores. E quando foi instaurado o inquérito das fake news, era investigado um senhor no estado de São Paulo que tinha postado uma mensagem contrária ao Supremo no Facebook. Cadê o foro privilegiado desse senhor? Houve também uma medida de busca e apreensão contra o ex-procurador-geral da República, Dr. Rodrigo Janot, não tinha foro privilegiado perante o Supremo. Depois, colocaram o nome de alguns deputados federais para dar uma aparência de que o foro estava correto. Bem, além disso, como eu já falei até anteriormente, as pessoas não tinham vista esse inquérito, que violava o princípio da ampla defesa, o princípio do contraditório. A própria procuradora-geral, ex-procuradora-geral, doutora Raquel Dodge, não teve acesso a essa investigação. Ela pediu vistas do inquérito e não foi concedida acesso a ela. O que ela fez? Ela arquivou este inquérito, dizendo que havia violação ao sistema acusatório, que juízes não podem abrir investigação de ofício, não podem investigar. Juiz não investiga, juiz julga. Quem investiga é a polícia e o Ministério Público Federal. Então são várias irregularidades, é um inquérito que não termina, é um inquérito que já tem 3 anos e não tem o seu término. Agora, vindo para o caso do Daniel Silveira, de fato, eu coloquei no Twitter, né, esses 10 pontos, vamos ver se eu vou me lembrar aqui de cabeça de todos, né? Mas, em primeiro lugar, começa pela imunidade parlamentar. Ele não poderia ser preso, porque, de acordo com o artigo 53 da Constituição Federal, os parlamentares eles têm imunidade em relação às suas opiniões, palavras
e votos. Então, ainda que eu não concorde com o que foi dito pelo deputado Daniel Silveira, por mais que seja grosseira, exagerada a sua fala, ele tem imunidade constitucional. Não é a minha opinião que vai ser suficiente, nem a opinião dos ministros do STF. É o texto da lei, o texto da Constituição que diz que eles têm imunidade. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele não poderia ter sido preso, além de ter imunidade parlamentar. Os parlamentares só podem ser presos em flagrante delito de crime inafiançável. Ele não estava em flagrante. O flagrante ocorre quando o crime é praticado, ele é preso logo após a prática desse crime. Não é porque o vídeo estava no ar, o vídeo com as supostas ofensas e ameaças, que ia perpetuar esse crime. Isso não existe. Então, essa é uma outra ilegalidade. Foi expedido um mandado de prisão em flagrante. Isso também não existe. Terceiro ponto. O flagrante, ainda que inexistente neste caso, mas juridicamente falando e formalmente falando, ele foi preso em flagrante. As pessoas só podem ser presas e permanecer em flagrante por 24 horas. Depois desse prazo, o que o juiz tem que fazer? Ele tem apenas 2 caminhos. Ou se a pessoa tem que permanecer presa porque o crime é grave, ele transforma aquela prisão em flagrante numa prisão preventiva. Ou seja, vai mudar a natureza da prisão, vai mudar o nome da prisão. Ou o juiz pode soltar a pessoa. Neste caso, solto e também não foi convertido em prisão preventiva. Por quê? Porque parlamentares não podem ser presos preventivamente. Então, para evitar uma outra irregularidade jurídica, foi mantida a prisão em flagrante por meses, que isso também não pode acontecer. Continuando ao longo do processo, ele foi processado pela Procuradoria-Geral da República e ao longo deste processo foram aplicadas as chamadas medidas cautelares diversas. São medidas que vão substituir uma prisão. Então, de fato, ele foi solto e foi aplicada várias medidas, impossibilidade de se manifestar nas redes sociais, o que é plenamente inconstitucional. Ele tem a liberdade de expressão assegurada pela Constituição. Ele é um parlamentar que a função principal é parlar. Ele também ficou impedido de conceder entrevistas e utilizar a tornozeleira eletrônica. Essas medidas todas também são ilegais, porque elas só cabem para substituir uma prisão preventiva. Como parlamentares não podem ser presos preventivamente, também eles não poderiam ser submetidos a essas medidas. Uma outra coisa, essa colocação de tornozeleira, que foi recentemente, foi retirado o tornozeleiro e agora recentemente, antes dele ser condenado, foi determinada uma nova colocação. Teria que ter sido submetida pela Câmara dos Deputados e o presidente Arthur Lira não pautou essa questão. Ele tinha que ser pautado e os demais membros do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, deveriam dizer se era correto ou não. O que o presidente Arthur Lira fez? Encaminhou para o Supremo decidir, o que também não está correto. Ele abriu mão de parcela do poder legislativo. Então, há uma série de irregularidades. Quando foi também combinada uma multa diária, vocês se recordam, quando foi determinada a colocação da tornozeleira, o deputado foi à Câmara dos Deputados e disse que não iria sair de lá e não iria colocar a tornozeleira eletrônica. O que foi feito pelo relator do caso? Foi fixada uma pena diária de R$15 mil. Isso não existe no processo penal. A pessoa não pode ser compelida a pagar uma multa. E, além disso, foram bloqueadas as contas dele. Agora, o suposto crime que ele praticou não é um crime financeiro, não é um crime patrimonial, é um crime cometido pela palavra, não tinha por que bloquear essas contas. Então, foi uma maneira de obrigar o deputado a submeter a tornozeleira. E, para finalizar, nem lembro se eu consegui falar todos os tópicos que eu falei no Twitter, mas agora, em relação ao julgamento, ele foi impedido de acompanhar esse julgamento, isso também é inconstitucional. O advogado dele também foi multado por supostos excessos de recursos. Agora, pelo que consta, a defesa do Daniel Silveira apresentou apenas 16 recursos. Vamos lembrar de outros casos no passado, no caso do juiz Nicolau, do juiz e do ex-senador Luiz Estevão, que praticaram uma fraude bilionária na construção do Fórum Trabalhista. Eles interpuseram mais de 35 recursos e não houve nenhuma penalidade ao advogado. Um caso mais recente ainda do ex-presidente Lula, sua defesa interpôs mais de 400 recursos e conseguiu anulação. Também não houve aplicação de pena de multa. E por que aplicar essa pena ao advogado do Daniel Silveira?